Fala pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de PGE. Essa aula vai ser um pouco mais curta, vocês vão ver por quê. Porque depois de falar então aqui dos nossos objetivos, eu vou propor para vocês um vídeo que a Rosana tinha me passado e provavelmente ela vai passar para vocês também. Eu vou falar dele depois para vocês assistirem no final. Como ele é um pouco mais longo, tanto eu quanto a Rosana devemos fazer aulas mais rápidas, eu acho, para vocês poderem assistir, mas ele é muito claro, então vale a pena. Eu assisti ele e eu acho que se eu tentasse passar a mesma ideia, talvez não ficasse tão claro assim. Então eu vou tentar dar uma passada naquele esquema de sempre, tentando dar algum exemplo, alguma coisa, mas eu recomendo que vocês assistam porque esse vídeo é bom mesmo. Bem, então vamos falar de objetivo. Bem, primeiro, o que a gente pode falar sobre os objetivos antes de definir os tipos? Que o objetivo tem que ser claro. Acho que esse tem que ser o primeiro ponto que vocês têm que pensar quando vocês forem escrever o objetivo. Ele tem que ser extremamente direto. O cara tem que ler o seu objetivo e ele tem que entender qual foi a ideia do seu trabalho. Então você tem que definir ele bem e ele tem que ser direto. Por quê? Porque às vezes você pode ter um trabalho que está muito bem feito em relação a uma coisa, só que se você definiu o seu objetivo como outra coisa, talvez o cara não avalie o seu trabalho tão bem. Porque ele pode pensar, por mais que isso aqui esteja bem desenvolvido, o objetivo dele era outra coisa, e isso aqui ele não cumpriu. Então, o objetivo, essa definição do objetivo é importante porque é isso que vai dar o foco do seu trabalho. É o que o cara vai esperar ver no seu trabalho. A gente não pode confundir o objetivo com a metodologia, né? Não é para ficar falando dos passos metodológicos. O que isso significa? Que você tem que falar o que você vai fazer, mas você não tem que descrever como você vai fazer. Você não tem que colocar um passo a passo, mostrar o algoritmo. Ali você só tem que falar qual é o objetivo. Bem, então agora vamos focar nessa parte dos tipos de objetivo, que vai ajudar a gente a escrever eles de uma forma melhor. A gente tem que saber diferenciar entre os objetivos de caracterização e de testar a hipótese. Porque lembra que a gente falou que tinha dois tipos de pesquisa, né? Então, quando a gente tem uma de caracterização, obviamente a gente tem um objetivo de caracterização. E quando a gente tem um texto científico que não é de caracterização, a gente tem que testar alguma hipótese. E aí a gente tem que usar, então, essa lógica da nossa pesquisa para escolher as palavras e escrever bem os objetivos. Então, vamos lá. O cientista estuda variáveis. E aí a gente tem duas opções, então. Caracterizar essas variáveis ou estudar as relações entre essas variáveis, sendo associação com ou sem interferência. Então vamos falar primeiro de caracterização. Qual que é a ideia? Você vai sempre, obviamente, coletar os dados, descrever, e aí você vai caracterizar. Vai falar o que é e como é. Então, geralmente, né, a gente fala de um verbo definitivo, uma variável e um sujeito-objeto. Né? Caracterizar uma variável, sujeito-objeto. Então pode ser identificar padrões, facilitar o entendimento de... Então pode ser aqui várias coisas. Pode ser, por exemplo, aqui, né, que nem ela colocou físico, geométrico. Aqui eu acho que é melhor até eu nem ficar dando tanto exemplo, porque eu acho que é mais legal vocês verem isso na prática. Inclusive, como vocês já estão fazendo muita leitura, vai lá no texto que vocês estão lendo e olha a parte de objetivos. Se for um artigo, não necessariamente vai ter uma parte separada falando de objetivos, mas costuma ficar ali no final da introdução, depois que você faz a ambientação, né, a contextualização, você vai e coloca o objetivo antes de continuar o artigo para o cara saber o que é que você está tentando fazer. Então vai lá e vê. Vocês geralmente vão encontrar essas palavras com verbo no infinitivo, falando da variável que o cara está analisando e explicando o que ele vai fazer, ok? Onde que essa variável está sendo aplicada. Aqui tem alguns exemplos, né? Então identificar, mapear, mostrar, apresentar, mas não está presa só nessas, né? Mas aqui tem alguns exemplos para vocês pensarem. Mas de novo, olhem os artigos. Acho que é bem importante. Bem, esse aqui foi o caso da caracterização. Então agora vamos falar dos casos com hipótese. Aqui a gente vai falar sobre uma afirmação que a gente vai ter ali entre a relação de variáveis, que é o que você vai testar. E aí é importante sempre ter certeza do tipo de pesquisa que você tem, né? Porque se eu tenho uma relação entre elas, tem alguma interferência. Se eu estou comparando para avaliar essa interferência, essa relação, não é caracterização.
Porque um estudo de caracterização não tem hipótese. Aqui a gente não tem uma hipótese. Aqui a gente está só caracterizando os dados e descrevendo, né, os dados que você coletou. E, nesse caso aqui, você precisa de hipótese para testar. E se tem um teste, não é caracterização. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai escrever um objetivo com hipótese é que a gente tem esse negócio de causa e efeito. E aí o que você quer analisar é se aumenta, se não altera, se diminui e assim vai. Qual que é a influência. E aí aqui vocês têm que tomar cuidado também para não ser geral demais quando for um objetivo específico, mas a gente já vai falar disso. Então, aqui tem os exemplos para o objetivo com hipótese. Então a gente pode avaliar, verificar, examinar, por aí vai. Aí a gente coloca um C como, geralmente, porque você quer avaliar se alguma coisa faz outra coisa. Então aquele exemplo, por exemplo, que eu dei, né, que a Rosana chamou bastante atenção naquela aula síncrona que a gente teve. Eu quero avaliar se o meu software, né, é aplicável em alguma coisa. Então, tá construído aqui, entendeu? Então a gente costuma fazer desse jeito. Mas, de novo, leiam os artigos. Até porque a maioria deles são de hipótese, então vocês vão conseguir encaixar bem eles aqui. Aí vocês têm que tomar cuidado com algumas palavras. Por quê? Significa que vocês nunca vão achar essas palavras? Que toda frase que tiver essas palavras aqui tá errada? Não. Mas geralmente, quando alguém usa essa palavra, o objetivo fica meio vago. Então, tipo, não tem muito sentido em usar essas palavras, porque elas são muito gerais. Elas não vão dar uma ideia exatamente do que você quer fazer. Entendeu? Você fala, comparar, mas comparar o quê? Comparar como? Tipo, tem que ser mais direto quando você dá o objetivo, porque o cara tem que entender o que você vai fazer, ok? Não é pra falar de uma maneira que o cara não vai querer ir atrás do seu trabalho. Tipo, ele vai fazer tal coisa. Então tá bom. Não, você tem que falar de um jeito que o cara queira ler. Eu vou fazer tal coisa, o cara fala, então vamos ver se realmente fez isso. E aí, para isso, a gente tem os objetivos gerais e os específicos. E como que isso funciona? Vocês lembrarem também da outra aula, a gente define o que é variável teórica, né? Que está relacionado lá com o seu tema, mas são variáveis que você não consegue medir. É o que você quer avaliar, mas você não mede. E você tem as variáveis operacionais, que aí está ligado mesmo com a sua hipótese, que é o que você está testando e que você consegue medir. Então o objetivo geral está ligado com a variável teórica e os específicos com as operacionais. Então aqui 2 exemplos de cada. Então exemplo geral, quero avaliar o impacto de sistemas fotovoltaicos em redes de distribuição. Bem, eu estou querendo avaliar então o impacto. Esse impacto é uma variável teórica, porque como que eu meço isso? Eu dependo de outras variáveis operacionais. Aqui, eu quero facilitar o entendimento sobre perdas não técnicas e dos métodos existentes para a detecção dessas perdas. Então tá, eu quero facilitar o entendimento, mas como que eu faço isso? Então, de novo, é um negócio mais geral. E aí aqui eu tenho exemplos específicos. Então, por exemplo, esse primeiro. Eu quero testar se um maior nível de penetração de sistemas fotovoltaicos causa um aumento na tensão do sistema. Então eu peguei uma variável operacional, coloquei ela no meu objetivo, e aí eu dei um objetivo extremamente específico. Isso aqui eu vou testar e eu vou ver. Só que aqui não é uma metodologia, então eu não estou falando, eu vou aumentar o nível de penetração e vou medir a tensão e vou ver se a tensão aumenta. Depois eu vou aumentar de novo o nível de penetração, entendeu? Não é um passo a passo. É um negócio que dá a ideia do que eu vou fazer, só que direto. E aí, relacionado com esse outro caso, por exemplo, aqui, né, facilitar o entendimento, eu posso classificar e agrupar diferentes métodos para a detecção de perdas não técnicas. Então aqui eu dei o meu objetivo geral e aqui eu falei qual é o meu objetivo específico. Esses dois, obviamente, estão relacionados com aquele trabalho que eu passei para vocês lá, que eu publiquei de caracterização. Então esse primeiro aqui de fotovoltaico são objetivos de uma pesquisa de teste, né, de hipótese, e o segundo de caracterização. Ok? Aí vem aquele vídeo, né, que eu falei para vocês. A aula, basicamente, o conteúdo era isso. Eu realmente gostaria que vocês assistissem, até porque para fazer a atividade e para também participar da aula da Rosana vocês vão precisar. Eu já coloquei no tempo que começa o cara a falar. Realmente assistam, por favor, porque esse vídeo é muito claro mesmo. É muito bom.
E aí com isso, né, vocês vão me entregar então a tarefa que eu acho que deve ser o que a Rosana vai acabar pedindo para vocês também, que é escrever um objetivo geral e 3 específicos. Então vocês vão vir aqui, né, por exemplo, se fosse avaliar o impacto dos sistemas fotovoltaicos. Eu já escrevi um aqui, seria a extensão, mas eu posso relacionar com outras variáveis que eu posso medir. Eu posso medir o carregamento da carga do sistema. Eu posso avaliar a inversão de fluxo, porque eu vou ter mais geração do que carga. Tem várias coisas que eu posso avaliar. E lembrando, quando eu estou falando de objetivo específico, eu estou falando de uma variável operacional, de uma coisa que eu consigo medir. Então, vai ser só uma que é mais geral, que está relacionado com a variável teórica, e 3 que estão relacionados com a sua variável operacional, ou melhor, com as suas variáveis operacionais, beleza? E aqui só aquelas observações que eu falei então na aula, né? Utilizar as palavras corretas, não tentar tomar cuidado com aquelas palavras que são vagas, não confundir o objetivo com metodologia, né? Não é para falar dos passos metodológicos, e lembrar que o objetivo geral está relacionado com a variável teórica, que foi o que eu falei, e os objetivos específicos estão relacionados com as variáveis operacionais, ok? Então é basicamente isso. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre os gêneros textuais, né? A gente vai falar um pouco de fichamento e resenha, mas também a diferença entre projeto, resumo expandido e artigo, que eu acho que, inclusive, algumas pessoas acabaram ficando com dúvida naquela discussão que a gente teve, tanto na aula da Rosana quanto na minha. Então acho que é bom mostrar, né? Mas só lembrando, já com aquela explicação, o projeto vai ser aquilo que você vai propor no começo, então é normal ter alguma mudança e tudo mais, porque é o que você está projetando, né? O resumo expandido é algo que você já definiu os objetivos, já definiu a metodologia e talvez tenha algum resultado ou não, mas geralmente você tem pelo menos algum resultado ou uma ideia de como esse resultado vai sair. E o artigo tem que ser completamente completo. Tem que ser completamente completo, é ótimo, né? Tem que ser completo. Então ele tem que ter tudo. Aqui o trabalho tem que estar completo. Você tem que ter realmente chegado no seu objetivo. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa é só mandar um e-mail. E a gente se vê então terça-feira, 6h20, pro nosso plantão de dúvida e discussões. Bem, então vejam lá o vídeo, façam a tarefa e falou para vocês.